Gente, tudo bem? Então, gente, agora nós vamos terminar nesse vídeo a sequência de vídeos que eu estava mostrando para vocês sobre os povos africanos, né, os reinos africanos. No vídeo anterior a gente falou dos povos do Sahel, a gente falou dos Yorubás e hoje nós vamos terminar falando do reino do Congo, do povo Banto. Gente, como vocês veem na imagem, o povo banto, ele é mais um povo que se une pela cultura. Então, quando eu digo povo banto, eu digo um povo que fala a mesma língua, ou pelo menos dialetos que vêm do mesmo tronco, que é o da língua banto, que tem cultura, forma de viver, enfim, etnia do mesmo tronco, que é o tronco banto. Então, esses povos estão mais ao sul, centro-sul e da África, como vocês veem, e ocuparam se espalharam bastante por essa região aí, tá? Então aqui é onde se desenvolveu o reino do Congo, ok? Então vamos lá, vamos fazer no mesmo esquema que a gente estava fazendo antes. Primeiro o que a gente vai falar é sobre política, gente. Então vamos lá, politicamente é um povo muito organizado, isso eu posso destacar para vocês. Eles eram governados por reis, né? E esses reis governavam um território muito grande. Como eu falei para vocês, os bantos tinham uma extensão territorial muito grande, muitos povos. Então o reino do Congo era um reino muito bem organizado, em que esse rei governava com auxílio de funcionários, juízes, né, sacerdotes, ou seja, tinha todo um corpo burocrático que é responsável por fazer essa administração central chegar mesmo em cada cantinho do Reino do Congo. Então, gente, como eu disse para vocês e venho reafirmando, são povos muito organizados, tá? O segundo ponto, religião. Eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, e animistas, ou seja, os deuses deles podiam, por vezes, ter formas de animais, né? Ter a forma de animais. Vocês já viram isso, inclusive, ano passado, com certeza, né? Em história antiga, que é muito típico desses povos, ok? Economia. Economicamente, eu vou continuar tocando no mesmo ponto do vídeo passado, que é a questão do comércio. O povo banto, né, do Reino do Congo, também destaca-se o comércio de marfim, de sal, como a gente já havia falado, ferro, inclusive eles são ótimos metalúrgicos, né, produtos metalúrgicos, tecido, e assim por diante. E como último ponto, e já vou emendar no que a gente vai falar no próximo tópico aqui, eles se destacam também pelo o comércio de pessoas, né? O comércio de escravos, quando eles têm contato com a população europeia. Então, a gente vai falar agora justamente sobre isso. Isso não era exclusivo do povo banto, esse comércio de escravos, né, de negros escravizados aqui, mas isso também era muito presente nos Yorubás, principalmente, esse tipo de relação comercial. Mas agora eu vou mostrar para vocês a diferença entre a escravidão que acontecia dentro dos territórios africanos, desculpa, e a escravidão, a cara que ela toma quando esses povos africanos têm contato com o europeu. Então é sobre isso que a gente vai falar agora, sobre escravidão. Vamos trabalhar esse conceito de escravidão, tá bom? Só um minutinho. Então vamos lá, gente. Escravidão. Bem, a primeira coisa que eu vou colocar para vocês é: escravidão não é algo tipicamente africano. Ou seja, gente, escravidão, o que nós vamos perceber aqui? Que a escravidão, ela vem desde os tempos antigos. Escravidão não é algo do africano, como as pessoas costumam imaginar. Ah, quando eu falo escravidão é porque eu estou falando de África. Quando eu falo em África, eu falo em escravidão. Sim,
Também. Mas a escravidão não é algo africano, mas sim do homem. Praticamente desde quando o homem começou a se organizar socialmente, viver em conjunto, em sociedade, que ele tem por hábito escravizar o seu próximo, né? Escravizar o outro. Então, o que a gente vai perceber agora é a diferença entre essa escravidão, que vem desde o mundo antigo, que a gente conhece como escravidão, né? E essa escravidão nos moldes europeus, que a gente chama de escravismo, essa escravidão dos tempos modernos, que é a maioria das vezes a escravidão que vocês mais conhecem, que vocês têm mais conhecimento. O conceito de escravidão que vocês conhecem geralmente é esse conceito da Idade Moderna, ok? Embora no sexto ano vocês tenham conhecido o conceito de escravidão na essência, no que diz respeito a escravizar o outro desde os tempos antigos. Então vamos parar de falar e vamos lá pro assunto. Então qual que é a diferença? Escravidão, gente, ela acontece desde os tempos antigos, como eu falei para vocês. Desde que o homem tem essa relação social, ele tem por hábito escravizar o outro. Só que, quais são os motivos que eu coloquei para vocês aí? Dívida, geralmente, e por guerras. Ou seja, geralmente a pessoa era escravizada quando ela devia, ela própria era o pagamento da dívida, né? O trabalho que ela exercia é o pagamento da dívida, isso que a gente chama de escravidão por dívida. E a escravidão por motivo de guerra era a escravidão que, obviamente, durante uma guerra, uma sociedade era vencida e esses vencidos se tornavam escravos dos vencedores. Era uma escravidão por dívida. Só que essa escravidão, aí esses escravos, essas pessoas tomadas como escravos, elas poderiam trabalhar, gente, em diversos setores, em diversas coisas, no serviço doméstico, em obras públicas, enfim. Não havia um monopólio dessa função de escravo. Até porque, como eu coloquei para vocês aqui terminando, era só mais uma forma de trabalho. Era apenas mais uma relação social de trabalho, de muitas outras que poderiam existir. Então, essas relações de escravidão antiga não chegaram ao ponto de modificar ou eliminar por completo nenhum tipo de sociedade. Era só mais uma forma, era só mais uma relação de trabalho, uma forma de obter trabalho. Vocês entenderam isso? Ao contrário do escravismo, que é o que acontece quando o europeu chega na África, né, e domina aqueles povos culturalmente, né, etnicamente, e subordina eles à vontade deles, aos lucros deles. Então, vou falar disso melhor aqui. Então, no escravismo, ele intensificou-se na Idade Moderna, não quer dizer que ele não aconteceu antes, tá? Mas ele intensificou-se com a Idade Moderna, quando o europeu chega na América, na África, né? O motivo principal é o lucro. Aí está o ponto. O motivo é o lucro, é lucrar. E qual que é o problema? Esse lucro, quando o europeu chega lá e ele domina culturalmente, vários reis africanos se converteram ao cristianismo e incorporaram as práticas tipicamente europeias e cristãs ao próprio povo, e isso gerou também muita disputa na África, muitas guerras que acabaram por destruir aquela nação. Ou seja, o europeu, ele domina a cultura, ele dominou religiosamente e por fim dominou o próprio corpo, né? O próprio ser africano. Inicialmente, como eu disse, em relações de troca, em relações de benéficas, muitas vezes, igual eu falei, a troca de seres humanos acontecia por pólvora, os africanos ficaram, acharam o máximo, né, a pólvora, alguns instrumentos, algumas armas, inclusive, e usaram desses produtos para fazer a troca, aproveitando as próprias disputas internas, porque a África é uma sociedade de tribos, a lógica dela é tribal, e uma tribo podia sim guerrear com a outra,
e os vencidos se tornarem escravos eventualmente, mas era uma outra forma de articulação de escravidão, vocês entendem? Não visa o lucro. Então, o que mais marcou o fim da cultura, o fim não, mas a gente pode dizer, o que mais marcou o início dessa exportação intensa de escravos para a América e para outras regiões foram mais de 9 milhões de negros retirados da África, sendo que 4 milhões vieram para a América Portuguesa, para cá. Então você imagina, é muita gente. O que intensificou isso foi justamente o benefício para a população europeia. Existem muitas correntes aí historiográficas da história que diz que foi benéfica para ambos. Não foi benéfica para ambos, porque os lucros dessa transação ficaram todos na Europa, né? Não ficou na população africana. Ao contrário, o escravismo, esse sistema de escravidão dos moldes europeus, ele destruiu a nação, a cultura, destruiu a forma de vida, destruiu um povo, né? Por isso foi benéfico apenas às sociedades que articularam esse tipo de escravismo. Não foi benéfico para a África, né? E, portanto, gente, com isso eu encerro essa discussão sobre esses tipos de escravidão e eu espero que vocês tenham pelo menos percebido que é preciso estudar e conhecer outros tipos de cultura para que vocês percebam que a nossa cultura, né, a cultura que a gente está imerso, que a gente conhece, é apenas mais uma de outras tantas culturas que existem. E não cabe a nós dizer qual está certa e qual está errada. Cabe a nós apenas conhecer o outro para entender que sempre o outro é diferente e ele pode ser diferente, porque ser diferente é bacana, é bonito, ok? Espero que vocês tenham entendido isso. E vários desses conceitos, várias dessas coisas que eu falei aqui nesse vídeo, cabem também para as civilizações americanas, que também vão sofrer esse impacto da presença europeia, tá bom?